Existe uma pergunta que muitos homens, especialmente após os 60 ou 65 anos, se fazem em silêncio. É uma dúvida que, muitas vezes, causa vergonha até mesmo de ser comentada com um profissional de saúde de confiança. A questão é simples, mas carregada de incertezas. Aquilo que faço na minha intimidade pode influenciar a minha saúde? Ter relações ou se masturbar com frequência é benéfico ou prejudicial? E, ainda mais importante, será que isso pode ter alguma relação com o câncer de próstata? Esse é um assunto que, por ser íntimo, acaba sendo cercado de mitos e receios, mas a verdade é que o que acontece na privacidade do quarto pode, sim, ter impacto direto na qualidade e na quantidade de anos de vida. Por isso, é essencial encarar o tema sem tabus e com base no que a ciência já descobriu. Para entender esse impacto, é preciso conhecer melhor a protagonista desta história, a próstata. Trata-se de uma pequena glândula, com o tamanho aproximado de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga. Sua principal função é produzir uma parte fundamental do sêmen, o chamado líquido prostático. Esse líquido não é apenas um complemento, mas um verdadeiro coquetel nutritivo que contém zinco, ácido cítrico e enzimas vitais para proteger e transportar os espermatozoides. Mas a produção do sêmen é um trabalho em equipe. As vesículas seminais são responsáveis por fornecer a maior parte do volume, um líquido rico em açúcares que dá energia aos espermatozoides. Já os testículos produzem uma pequena fração desse volume, mas que é a mais importante, os próprios espermatozoides. Todo esse conteúdo se mistura para formar o sêmen. O processo de saída desse líquido do corpo é fascinante e ocorre em duas fases. Primeiro vem a fase de emissão, quando todos esses fluidos se reúnem na uretra, prontos para serem liberados, como atores esperando atrás das cortinas antes de entrar em cena. Em seguida, com a estimulação adequada, acontece a fase de expulsão, na qual os músculos do assoalho pélvico se contraem com força, lançando o sêmen para fora do corpo. Esse processo depende de uma comunicação perfeita entre nervos e músculos. Quando condições como diabetes ou certos procedimentos cirúrgicos afetam essa comunicação, o processo pode sofrer alterações. Uma dúvida muito comum entre homens é se segurar a ejaculação pode fazer mal. Não há evidências científicas de que deixar de ejacular cause, por si só, uma doença grave, mas isso não significa que seja algo sem consequências. É como imaginar um rio que para de correr. A água se acumula e perde qualidade. Algo parecido pode acontecer com a próstata. Em casos de prostatite crônica, uma inflamação persistente e por vezes dolorosa dessa glândula, uma baixa frequência de ejaculação pode agravar os sintomas de desconforto pélvico. Estudos indicam que aumentar a frequência, seja por meio de relações sexuais ou masturbação, pode ajudar a aliviar esses sintomas, funcionando como uma espécie de limpeza dos canais internos, reduzindo pressão e inflamação. Outro benefício pouco comentado é sobre o sono. A ejaculação libera substâncias como prolactina e ocitocina, hormônios que promovem relaxamento e ajudam o corpo a adormecer. Uma pesquisa publicada em 2023, na revista científica Sleep Disorders, mostrou que a atividade sexual que culmina no orgasmo melhorava significativamente não apenas a facilidade para dormir, mas também a qualidade geral do sono. Ou seja, além do prazer, manter uma vida sexual ativa pode ser uma das maneiras mais naturais de melhorar o descanso. Diante disso, surge a questão que muitos querem saber: será que ejacular pouco aumenta o risco de câncer de próstata? Ou, ao contrário, será que ejacular mais vezes ajuda a proteger essa glândula? Essa é uma pergunta que a ciência vem investigando há décadas, e como veremos, as respostas são surpreendentes. Para responder se a frequência de ejaculação pode realmente influenciar o risco de câncer de próstata, é preciso olhar para os estudos mais consistentes sobre o tema. Uma das pesquisas mais conhecidas foi conduzida pela Universidade de Harvard e acompanhou mais de 30 mil homens ao longo de 18 anos. O resultado chamou atenção. Aqueles que relataram ejacular com mais frequência, em média 21 vezes por mês, tiveram cerca de 20% menos risco de desenvolver câncer de próstata, em comparação com os que ejaculavam de 4 a 7 vezes no mesmo período. Mas como isso é possível? A explicação mais aceita é que a ejaculação regular ajuda a lavar o sistema reprodutor masculino, eliminando substâncias potencialmente nocivas que, com o tempo, poderiam irritar ou inflamar a próstata. É como se fosse uma manutenção periódica para manter o funcionamento limpo e saudável. Além disso, existe um aspecto hormonal envolvido. A próstata é sensível à ação da testosterona e de seus derivados.
Uma frequência regular de ejaculação pode ajudar a manter o equilíbrio hormonal e reduzir estímulos excessivos que favoreçam alterações celulares. Embora não seja uma garantia absoluta contra a doença, trata-se de um hábito simples que, segundo as evidências, oferece benefícios claros para a saúde masculina. É claro que a vida sexual de cada pessoa é influenciada por diversos fatores: idade, estado de saúde, presença de parceiro, nível de desejo e até questões emocionais. Não existe um número mágico que sirva para todos. O importante é entender que, sempre que possível, manter a atividade sexual, seja por relações ou masturbação, pode ser uma forma natural de cuidar da próstata. Por outro lado, é essencial lembrar que o câncer de próstata é uma doença multifatorial. Isso significa que sua origem está ligada a uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. Ter uma vida sexual ativa ajuda, mas não substitui outras medidas preventivas, como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente e realizar exames de rotina. A prevenção envolve olhar para o corpo como um todo. Por exemplo, manter um peso saudável reduz a inflamação sistêmica e ajuda a controlar hormônios que, em excesso, podem estimular o crescimento de células na próstata. Da mesma forma, evitar o consumo exagerado de carnes processadas, frituras e álcool é uma atitude que favorece não apenas a saúde prostática, mas também o bem-estar geral. Outro ponto que merece atenção é a saúde mental. O estresse crônico afeta diretamente o sistema imunológico e pode impactar negativamente a função sexual, diminuindo o desejo e a frequência das relações. Por isso, práticas como meditação, hobbies relaxantes e tempo de qualidade com pessoas queridas também têm seu papel na proteção da próstata. Mesmo com todas essas informações, muitas pessoas ainda têm receio de falar sobre o assunto. A vergonha, o tabu e o medo de julgamentos fazem com que dúvidas importantes fiquem sem resposta. O resultado: homens que ignoram sintomas como dor, dificuldade para urinar ou sangue no sêmen, deixando de procurar ajuda médica no momento certo. É fundamental quebrar esse silêncio e compreender que cuidar da saúde sexual é cuidar da saúde como um todo. Agora que entendemos como a frequência de ejaculação pode influenciar a saúde da próstata e até ajudar na prevenção do câncer, é hora de olhar para um ponto igualmente importante: os sinais de alerta que indicam quando algo pode não estar bem. Saber identificá-los cedo pode fazer toda a diferença no sucesso do tratamento e na preservação da qualidade de vida. Identificar os sinais precoces de problemas na próstata é uma das formas mais eficazes de evitar complicações graves. O grande desafio é que, no início, muitas alterações não causam dor ou sintomas evidentes. É por isso que tantas pessoas só descobrem a doença quando ela já está em um estágio mais avançado. Porém, existem mudanças sutis no corpo que podem funcionar como sinais de alerta, e ignorá-las pode custar caro para a saúde. Um dos primeiros sintomas que merecem atenção é a alteração no fluxo urinário. Se de repente você perceber que o jato ficou mais fraco, que demora mais para começar a urinar ou que precisa fazer força para esvaziar a bexiga, é hora de investigar. Essas mudanças podem estar ligadas a um aumento benigno da próstata, mas também podem indicar inflamação ou até a presença de tumores. Outro sinal comum é a necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite. Levantar várias vezes para ir ao banheiro pode parecer apenas consequência da idade ou do consumo de líquidos antes de dormir, mas quando isso se torna constante, vale a pena procurar avaliação médica. Esse sintoma, conhecido como noctúria, pode estar relacionado ao aumento do tamanho da próstata, que comprime a uretra e dificulta a passagem da urina. A presença de sangue na urina ou no sêmen também não deve ser ignorada. Embora possa ter outras causas, como infecções ou pequenas lesões, esse é um sinal que exige investigação imediata. É sempre melhor descartar problemas graves do que correr o risco de descobrir tarde demais. Dor ou desconforto na região pélvica, lombar ou nas pernas também pode estar associada a complicações prostáticas. Em casos mais avançados, quando há metástase, a dor pode se espalhar para os ossos, comprometendo a mobilidade e a qualidade de vida. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar que a doença evolua a esse ponto. Além de observar os sinais, a prevenção passa obrigatoriamente pelos exames de rotina. O exame de PSA, antígeno prostático específico, e o toque retal ainda são as ferramentas mais importantes para detectar alterações na próstata. Mesmo sem sintomas, homens a partir dos 50 anos, ou dos 45, se houver histórico familiar de câncer de próstata, devem incluir essas avaliações em seu acompanhamento anual. E aqui está um ponto crucial: a detecção precoce salva vidas.
Quando o câncer de próstata é identificado em estágio inicial, as chances de tratamento bem-sucedido chegam a ser superiores a 90%. Isso significa mais tempo de vida, mais qualidade nos anos vividos e menos sofrimento para o paciente e sua família. Para complementar essa proteção, manter hábitos de vida saudáveis é indispensável. Uma alimentação rica em vegetais, frutas, legumes, sementes e oleaginosas fornece antioxidantes que combatem os radicais livres, moléculas que danificam as células e aumentam o risco de câncer. A prática regular de atividade física ajuda a manter os hormônios em equilíbrio, reduz a inflamação e fortalece o sistema imunológico. E nunca se esqueça do papel da hidratação. Beber água ao longo do dia contribui para o bom funcionamento do sistema urinário, evitando o acúmulo de toxinas e ajudando a prevenir infecções que podem agravar problemas na próstata. Pequenas mudanças no dia a dia, quando feitas de forma consistente, se acumulam em benefícios significativos ao longo dos anos. Cuidar da próstata não é apenas uma questão de evitar o câncer. É garantir mais disposição, bem-estar e autonomia para viver plenamente. Ao reconhecer os sinais, manter os exames em dia e adotar hábitos saudáveis, você estará não só protegendo sua saúde, mas também investindo na sua qualidade de vida para o futuro.